Você já se perguntou por que o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, é tão famoso? Todo mundo estuda esse poema ou já ouviu falar quando estava na escola. Mas não parece ser um poema assim meio bobo? Bem, fora de contexto, parece ser um poema bobo demais. O Carlos Drummond só fica repetindo: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas se parece ser tão bobo assim, por que ele ganhou tanta notoriedade com esse poema? É que esse poema do Drummond é, na verdade, uma paródia de outro poema do Olavo Bilac, um poeta parnasiano. E o poema dele se chamava Nel mezzo del cammino. Sim, ele até quis colocar o título em italiano, mas que significa no meio do caminho. Enquanto no poema do Olavo Bilac, o sujeito lírico encontra o grande amor da vida dele no meio do caminho, no meio da estrada, de uma maneira até um pouco exagerada e cômica, tendo em vista que ele se apaixona à primeira vista e depois nunca mais encontra sua amada, o Drummond, para ironizar os parnasianos, algo que os modernistas faziam muito na primeira fase desse movimento, ele escreve um poema também intitulado No Meio do Caminho. Só que em vez de no meio do caminho ele encontrar o amor da vida dele, ele encontra uma pedra. Algo cotidiano, extremamente banal, porque o objetivo era justamente banalizar os temas clássicos da poesia que eram tão preferidos pelos poetas parnasianos. E com essa crítica, ele consegue dizer que tudo pode ser tema de poesia. E essa abertura radical que o Carlos Drummond e outros modernistas fazem logo no início do século XX vai se reverberar ao longo de toda a nossa trajetória até os dias atuais. Até mesmo porque poetas como Manuel de Barros vão tratar da poesia sobre o inútil. Manuel de Barros, por exemplo, vai tornar tema de poesia o lixo, o pneu esquecido encostado no quintal. E isso sim pode ser matéria de poesia, porque a poesia é tudo que está em volta da nossa vida, e não só os temas clássicos defendidos pelos parnasianos. E agora você já sabe que o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, não é um poema tão bobo assim. Existe, na verdade, muita luta e muita conquista a partir desse poema aparentemente banal demais.